De volta aí com o último bloco do Missão Saúde na TV. Estamos tratando sobre envelhecimento facial e as 7 quedas aí da face. A doutora Jane Cristo já explicou muito bem sobre isso e eu tenho certeza que hoje o telespectador vai sair daqui, ó, já com a mente jovem e depois fazendo todas as manutenções, todo o tratamento, buscando alternativas aí para paralisar um pouco esse envelhecimento, tá? Doutora, como tratar a área dos olhos, já que é a primeira a demonstrar o envelhecimento? A gente viu, né, que primeiro cai a sobrancelha, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Isso acontece porque o olho é uma musculatura, né, fina, com a região com pouca hipoderme, que é a gordurinha, e que movimenta-se o tempo todo. O tempo todo você abre e fecha seu olho, uma região que tem, além de muita musculatura, pouco hipoderme. Então a ruga fica muito facinha de fazer nessa região aqui dos olhos. A gente precisa ter um creme específico para os olhos, tá? Creme para os olhos é mandatório ali no seu skincare em casa. Um creme diferente da pele, porque as características desta região é diferente do restante do rosto. A gente não tem um batom para o lábio, que é totalmente diferente da face. A gente precisa de um creme para os olhos. E assim, a senhora lá atrás, a senhora falou um pouco sobre essa área escurecida. Sim. Né? Assim, porque às vezes, igual eu ouvi a minha infância toda, não, isso é de família, você tem olheira, né, que fala, é escurecido. Mas assim, a idade também tem participação nisso? Tem e não tem. A gente tem essa região inferior dos olhos, ela tem uma propensão a hiperpigmentar. A gente tem pessoas que têm propensão a pigmentar, pessoas que têm sarda, pessoas que têm melasma, tem pessoas que têm essa propensão. E na face em si, a região dos olhos tem essa propensão. Às vezes a gente pensa que a mancha é da pele, mas às vezes é uma mancha vascular. Então, a análise dos olhos é uma análise particular da face e a gente precisa fazer diversos tratamentos. Geralmente, quando a olheira é assim de família, é uma olheira vascular. Ele fala assim, desde criança essa pessoa tem essa olheira. E verdade, provavelmente desde jovem ali tem essas olheiras. Dorme bem e acorda sim com essa olheira. Provavelmente, às vezes, é um dano vascular e não uma hiperpigmentação, né? Mas existe tratamento, algo que possa... Porque, assim, tem pessoas que têm traumas mesmo, assim, né? De sempre ter aquele olhar, assim, mais caído, assim, mais escurecido, né? Aí eu falo que a prevenção é mandatória. Existe tratamento? Existe. Existe até camuflagem de olheiras, não vou dizer se concordo ou não, mas existem outros tratamentos medicamentosos, vasodilatadores, até terapias intradérmicas, né, com substâncias como o ácido tranexâmico, que é excelente para despigmentar. Mas, assim, uma vez estabelecida aquela olheira, é difícil o controle, tá? Então, assim, se você tem uma olheira vascular, é importante iniciar o tratamento bem precoce. Eu fiz essa pergunta, assim, porque a gente vê muitas mulheres, assim, que se incomodam, no entanto, que usam muita maquiagem, né? Corretivo, base, pó, para tentar, de alguma forma, esconder as olheiras, né? Que é algo que acaba incomodando muito. Então, se você tem olheiras, investe aí num creme para o olho, tá? Que tem despigmentantes. Começa a usar o creme da face separado do creme do olho, que já vai te ajudar a ter um olhar um pouco mais descansado. E aí a senhora citou uma situação sobre melasma, né? E assim também uma dúvida recorrente que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, acabam tendo isso e é associado ao envelhecimento ou não? O melasma ele é uma mancha complexa, ele tem caráter genético e hormonal, tá? E o que acontece é que às vezes, né, a exposição solar exagerada, ela propicia aquela pele que tem aquele melanócito, que é a célulazinha, que responde à luz e ele faz uma deposição de um pigmento. Então, eu falo para todos os meus pacientes que melasma tratado é um bom melasma coberto. Então, você tem que realmente proteger de luz. E tanto da luz quanto da temperatura. Então, fogão, tá? Secador de cabelo, piora. Alteração hormonal, como gestação, piora, tá? Anticoncepcional, piora o melasma. Ou melhora, depende de qual hormônio que a pessoa está tomando. Tem progestina e tem o composto, né?
Então, o melasma não tem em si uma relação com o envelhecimento, ele tem relação com uma exposição à luz, calor e também com os hormônios. Então, tem tratamento? Para o melasma, tem tratamento. Gente, quando vocês forem escolher o protetor solar de vocês, tem lá PPD, tá? Importante olhar. Que é uma... Dica, doutora Jane Clícia. Que é a permanência da partícula dark, né? Da partícula escura. E isso tem que ser 1/3 daquele fator. Por exemplo, você tem aqui um fator de proteção solar de 30%. O seu PPD ali tem que ser 1/3 disso, tá? Para poder ser eficiente para a sua pele. E aí eles também têm essa dúvida de que que é fator de proteção solar, né? A gente fala protetor, mas como é esse fator? Quantas vezes, se eu não estivesse usando, eu estaria mais exposta a ter um dano. Então, por exemplo, se é 30, você pega ali uma pessoa sem protetor por 30 minutos, uma com protetor com 30 minutos. Aquele dano foi 30 vezes menor na pessoa que usou o protetor. Mas use acima de 60, tá? Aqui em Marabá. A dica aí do programa de hoje, né? Protetor solar é juventude. Ótimo. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre o colágeno, né? O colágeno oral funciona? As perguntas polêmicas. Não, eu aqui pensando nessa do colágeno, eu quero só ouvir o que ela vai dizer, porque o tanto de colágeno que eu tenho lá em casa, e aí? Funciona, não funciona? Tá, o corpo humano ele tem dificuldade de absorver macromoléculas. O colágeno, infelizmente, é uma macromolécula. Então, a indústria claramente propiciou outras formas de a gente tomar o colágeno. Por exemplo, colágenos hidrolisados, que são partículas pequenas. Beleza, aí a gente vai absorver mais rápido, porém a montagem daquela macromolécula também fica prejudicada com a idade. Então, é tipo um Lego. Então, você toma ali os colágenos hidrolisados, mas o seu corpo precisa montar naquela macromolécula que vai exercer, né, a função de sustentação. Então, eu falo assim que colágeno oral não faz mal. Faz mal um copo de Coca-Cola, que tem 11 colheres de açúcar. O colágeno oral tem um efeito não tão esperado, por exemplo, do que o colágeno depositado pronto, a macromolécula pronta, com efeito de sustentação já na região correta. Então, qual seria esse? Não, porque gente, eu tô com essa dúvida, eu quero saber assim, não. O que seria essa ideia disso assim, porque a maioria das pessoas toma colágeno, igual você está falando, não vai te causar um dano, né? Mas também assim, a gente toma porque a gente quer ter resultados, né? E aí, às vezes, a gente vai tomando e não vê aquele resultado, mas também passa batido, né? Então, o que daria para a gente ver de fato um resultado? Então, vai ter um resultado, que você está tomando a molécula pequena. Então, assim, no teu corpo vai formar, na tua velocidade, de acordo com a tua idade, a molécula grande, no corpo inteiro. Agora, por exemplo, se você tem uma falta de colágeno pontual, para mim, a minha visão é que o melhor tratamento seria depositar a macromolécula pronta naquela região. E aí a gente tem diversos, né? Tem, por exemplo, estimuladores de colágeno Sculptra, né? Adies, que são marcas bem conhecidas, e a gente consegue depositar a molécula naquela região e a molécula pronta. Isso independe de velocidade de formação de molécula. No caso, isso é injetado? Seria injetado. É essa a ideia, né? Assim, a dúvida X, né? Que o injetável, no caso, seria mais, vamos dizer assim, mais rápido? Ele estaria pronto e no local certo de atuação. É claro que tem manutenções, porque eu falo que tudo que é biocompatível precisa de reposição. E isso vale tanto para o colágeno, como para procedimentos, quanto para alimentações, quanto para tudo. Então, nesse caso, ele não é sistêmico? Não é sistêmico, é local. A ideia de refazer o colágeno sistêmico é com o colágeno oral, né? Quando a gente toma uma medicação oral, ela age no corpo inteiro. E ela vai agir numa velocidade, um pico, né? Uma velocidade depois da degradação do corpo e com a montagem da molécula pronta. Então, porque o efeito colágeno é só com a macromolécula prontinha.
Entendi. Doutora, e esses tratamentos, né, que a gente está aqui falando, eles precisam de manutenção? Porque às vezes assim, as pessoas têm muito essa ideia. Eu vou fazer uma vez, pronto, né? Não preciso mais, nunca mais, tô linda, vou ficar linda sempre, não preciso mais fazer manutenção de nada, tá tudo ok. É isso mesmo? Não, a gente precisa fazer manutenção de tudo, exceto os procedimentos cirúrgicos, né? Porque os procedimentos cirúrgicos requerem um tempo maior, tão maior de manutenção que talvez você não precisaria fazer. Agora, os outros procedimentos têm um tempo de manutenção porque aquilo é biocompatível. Então, você vai ter um consumo daquele procedimento. A toxina, por exemplo, a toxina é o Botox, tá? A toxina botulínica. Ela gera ali a paralisação daquele músculo. Se a pessoa tem uma expressão muito dinâmica, se a pessoa faz exercício físico, ou seja, né, se reforça mais essa expressão dinâmica. Você não faz o exercício físico relaxado, você faz bem tenso mesmo. Então acaba que o tempo de vida daquela toxina, ele fica mais estreitado para aquela pessoa. Então se ela quiser que a manutenção daquela paralisia, ela precisa refazer o processo. E os outros que são biocompatíveis, exceto os cirúrgicos, todos precisam de tratamento. Seria bom uma pílula mágica, né? Já né? pensou uma pílula, uma máquina, um trem assim, igual eu brinco toda vez, né? Que eu falasse, se tivesse uma máquina, um trem que a gente já entrasse, saísse linda, né? Não sem nenhuma manutenção, nada, se você tiver, me convida. Ótimo. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar para o nosso telespectador de cuidados? Tem, gente. Olha, vamos cuidar da nossa pele. Vamos usar esse protetor solar, vamos nos alimentar bem, vamos repor nosso colágeno na região que precisa e a gente vai ter um envelhecimento saudável e com muita sustentação. Assim, não existe assim uma fórmula mágica, né? Igual a doutora acabou de falar, são combinações, né? Alimentação, atividade física, aí vem os cuidados que você pode fazer ali e ter a manutenção desses cuidados, não é isso? É isso. A juventude, então, é uma soma de comportamentos bons, né, e cuidados, manutenções desses comportamentos. Porque se você ficar 10 anos, por exemplo, uma vida muito boa, fazendo todas essas manutenções, depois ficar 10 anos exposto ao sol de forma excessiva, você vai envelhecer. É verdade. E eu já gostaria assim, de agradecer a doutora Geniclice por ter estado conosco aqui mais uma vez, trazendo informações importantes, dicas extremamente importantes, né? E muitíssimo obrigada por ter tirado um pouquinho do tempo, gente, que é corrido, muito corrido, eu sei disso. Mas ela sempre se coloca assim, à disposição de estar aqui conosco, né? Trazendo muitas informações para você. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Eu fico envaidecida e agradecida pelo convite novamente. E é um prazer vir aqui no Missão Saúde falar de beleza, de saúde, de cuidado, de tudo que eu gosto e que todas essas mulheres de Marabá também gostam de ouvir. Então a gente fica para as próximas. E assim, né, eu sempre gosto de dar a dica e a ideia no final, qualquer dúvida que você precise tirar, na verdade, e que você precise fazer a avaliação, tá passando aqui o endereço, fica lá na Amazon Center, né? Ligue, agende, né? Assim, é muito importante. A gente falou aqui o tempo todo, sempre linkando com a prevenção, com o início dos tratamentos mais precoce possível, né? Assim, para você estar se cuidando melhor, para não deixar o negócio muito tardio e aí vamos dizer assim, as intervenções também são mais radicais de alguma forma, né? Então, agende, ligue, entre no Instagram, dê uma olhadinha, uma pesquisada aí e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, viu? E nós já estamos encerrando aqui mais um programa Missão Saúde na TV e muito obrigada por você ter ficado conosco aí até agora.